O mistério da consciência adormecida. O sono humano é muito mais do que apenas o mecanismo biológico necessário para a recuperação física e mental. Ele é, de certa forma, um limiar entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo físico e o metafísico. Esse mistério desperta perguntas que desafiam as fronteiras do conhecimento convencional, colocando em pauta questões sobre o que é a consciência, como ela se conecta com o corpo e qual é seu destino enquanto repousamos. O papel do inconsciente no sono. Frequentemente, o conceito de inconsciente é abordado no contexto dos sonhos e da psicologia. Carl Jung, em particular, destaca a importância de entender os conteúdos do inconsciente para o processo de individuação, onde a pessoa se reconcilia com aspectos mais profundos de sua psique. O sono, neste contexto, torna-se uma ferramenta essencial para o autoconhecimento, permitindo que aquilo que é reprimido ou ignorado pela mente consciente venha à tona, em forma de símbolos e imagens oníricas. Mas o inconsciente não é apenas o depósito de nossas memórias reprimidas. Jung também falava do inconsciente coletivo, uma camada profunda que compartilha símbolos e imagens arquetípicas entre todos os seres humanos, um padrão universal que transcende a individualidade. Ao dormir, nossa consciência pode entrar em contato com esses arquétipos, representações de sabedoria ancestral que orientam a psique humana em sua jornada de desenvolvimento. Além disso, enquanto o sono é muitas vezes visto como um tempo de descanso, muitos estudiosos afirmam que a mente continua a funcionar, talvez até de maneira mais intensa, mas em níveis que não são acessíveis à mente racional. O inconsciente se torna a chave para compreender a complexidade do sono e das experiências que surgem durante esse período. A dimensão espiritual do sono. A espiritualidade tem uma visão distinta sobre o sono, considerando como uma transição entre mundos e um momento propício para experiências transcendentes. Nas tradições espirituais, o sono é muitas vezes associado à possibilidade de viagens astrais, onde a alma, ou a consciência, se desprende do corpo físico para explorar outras dimensões. Isso é comumente associado a experiências místicas e de expansão da consciência, em que o praticante experimenta uma sensação de conexão direta com o divino. Em muitas filosofias orientais, o sono é considerado um estado intermediário entre o mundo material e o espiritual. O taoísmo, por exemplo, enfatiza a importância do sono como um tempo de restauração energética, onde a consciência se conecta com o Tão, ou a essência universal que permeia todas as coisas. O sono profundo, assim, é visto como uma reconexão com a fonte original da vida, um estado de união com o cosmos que transcende a dualidade da mente consciente. No hinduísmo, a teoria dos 3 estados de consciência, vigília, sonho e sono profundo, oferece uma compreensão mais ampla do papel do sono na jornada espiritual. A vigília, o estado em que estamos mais alertas e conscientes do mundo físico, é apenas uma fração da totalidade da experiência humana. O sono, por outro lado, é visto como um retorno ao estado puro de ser, onde a mente se dissolve e a consciência se funde com o absoluto. Esse estado é conhecido como Turiya ou quarto estado, e é considerado a experiência última da unidade com o divino. Sonhos e a conexão com o inconsciente coletivo. A possibilidade de explorar o inconsciente coletivo durante o sono é uma das ideias mais fascinantes dentro da psicologia analítica de Jung. Para ele, os sonhos não eram apenas uma forma de descarga emocional, mas sim um canal para uma realidade mais ampla que transcende o indivíduo. A mente humana, segundo Jung, não é apenas moldada por experiências pessoais, mas também por um reservatório de sabedoria coletiva que inclui símbolos, mitos e arquétipos universais que influenciam a psique de todos os seres humanos. Em seus estudos, Jung documentou experiências de sonhos que eram de natureza transcendente, onde os indivíduos não apenas reviviam aspectos de suas próprias vidas, mas também recebiam mensagens de sabedoria temporal. Esses sonhos muitas vezes apresentavam símbolos que não faziam sentido imediato, mas que, ao serem analisados, revelavam significados profundos sobre a jornada pessoal do sonhador. Para Jung, os sonhos são uma forma de comunicação entre a mente consciente e o inconsciente coletivo, uma ponte para o entendimento das questões existenciais que afligem a humanidade. Ao olhar para as civilizações antigas, vemos que os sonhos eram considerados uma forma de acesso ao divino. Os egípcios, por exemplo, acreditavam que os sonhos eram mensagens dos deuses e consultavam sacerdotes para interpretar os significados desses sonhos. Para os gregos, os sonhos também tinham uma importância religiosa, sendo vistos como uma maneira pela qual os deuses enviavam sinais e orientações aos mortais. Esse conceito perdura em muitas culturas até hoje, com os sonhos sendo vistos como canais de sabedoria universal. A viagem astral, a consciência fora do corpo.
A experiência de viagem astral, ou a sensação de que a consciência se desprende do corpo físico, é um fenômeno que é frequentemente reportado por aqueles que se envolvem em práticas espirituais, como meditação, yoga e outras técnicas esotéricas. Durante uma viagem astral, a pessoa sente que sua consciência ou alma sai do corpo físico e viaja para outros planos de existência. Embora muitas vezes associada a práticas místicas, a viagem astral também é abordada dentro da ciência, como uma experiência de percepção não ordinária, que ainda não foi completamente explicada. Para os místicos, essa experiência é uma oportunidade para explorar dimensões espirituais e aceder a informações além do mundo físico. A viagem astral durante o sono é considerada uma forma de expandir a consciência e alcançar estados elevados de percepção. A sensação de levitação ou de flutuar fora do corpo é um aspecto comum das experiências de viagem astral e é muitas vezes descrita como uma sensação de liberdade sem os limites do corpo físico. Existem relatos de pessoas que afirmam ter viajado para lugares distantes, interagido com seres espirituais ou mesmo se reunido com entes queridos que já faleceram, tudo enquanto estavam em um estado de sono profundo. Esses relatos sugerem que, de alguma forma, a consciência humana é capaz de operar fora das restrições do corpo físico, acessando planos espirituais ou dimensões paralelas. Conclusão do mistério da consciência adormecida. Em resumo, o sono não é apenas um processo biológico necessário para a recuperação do corpo, mas uma oportunidade para explorar aspectos mais profundos e misteriosos da consciência humana. A consciência adormecida nos oferece uma janela para outras realidades, onde o inconsciente e o consciente se encontram, e onde a mente pode explorar dimensões além das limitações do corpo físico. O mistério do sono, em sua totalidade, nos leva a questionar as fronteiras da realidade, sugerindo que a consciência humana é algo muito mais vasto e multifacetado do que imaginamos. O estudo da consciência adormecida continua a ser um campo fascinante, onde ciência, espiritualidade e filosofia se entrelaçam. À medida que as pesquisas científicas avançam, podemos começar a entender mais sobre o papel do sono na experiência humana. Contudo, enquanto a ciência tenta explicar, a espiritualidade nos convida a refletir sobre o significado mais profundo do sono, sugerindo que ele é um portal para dimensões superiores, uma oportunidade para a alma se reconectar com a fonte da existência. Entre o real e o impossível. O conceito de realidade sempre foi um tema central na filosofia, na ciência e na espiritualidade. Durante o sono, a percepção da realidade parece se distorcer, com a mente viajando por mundos que, muitas vezes, não seguem as regras do nosso entendimento comum de espaço e tempo. O que é real? O que é impossível? Essas questões se tornam ainda mais relevantes quando falamos sobre as experiências da consciência adormecida, que muitas vezes transcendem as leis físicas e lógicas que governam o mundo desperto. O limite entre o sonho e a realidade. Um dos aspectos mais enigmáticos do sono é a forma como ele desafia as barreiras entre o que entendemos como real e irreal. Durante os sonhos, podemos viver experiências intensas que parecem tão vívidas e tangíveis quanto qualquer evento vivido enquanto estamos acordados. Sonhos lúcidos, nos quais o sonhador tem plena consciência de que está sonhando, exemplificam esse fenômeno. Embora no mundo desperto seja impossível voar ou atravessar paredes, no mundo dos sonhos, essas limitações desaparecem, criando um cenário onde tudo é possível. A experiência de não saber se estamos acordados ou sonhando, como em um estado de sonho lúcido, questiona a natureza da realidade. O cérebro humano, em sua atividade durante o sono, é capaz de criar ambientes complexos, com paisagens e interações com personagens que parecem ter uma existência própria. Mas o que realmente define uma experiência como real? Se conseguimos interagir, sentir e reagir a essas experiências, o que nos impede de considerar esses mundos oníricos como realidades alternativas? Esse limiar entre o real e o impossível também pode ser explorado nas chamadas experiências de sonho profético, nas quais o indivíduo vê eventos futuros ou recebe revelações durante o sono. A coincidência entre esses sonhos e acontecimentos subsequentes desafia as explicações racionais sobre o papel do sono e da consciência. O mundo dos sonhos e a física quântica. A física quântica, com sua abordagem revolucionária sobre a natureza da realidade, oferece uma nova maneira de pensar sobre as experiências oníricas. Em vez de tratar a realidade como algo fixo e determinista, a mecânica quântica revela que as partículas subatômicas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, e que a realidade, em sua essência, é probabilística e cheia de potencialidades. Esse modelo quântico de existência poderia, em teoria, permitir que a consciência explore diferentes possibilidades de realidade,
não se limitando a uma única linha do tempo ou dimensão. Quando aplicamos esses princípios à experiência dos sonhos, podemos imaginar que o sono não seja apenas um estado de inatividade, mas sim um espaço onde a mente humana possa acessar uma variedade de realidades, todas coexistindo e entrelaçadas em uma rede de possibilidades infinitas. Assim, o sono e os sonhos poderiam ser um reflexo da própria mecânica quântica, onde o indivíduo se conecta com múltiplos estados de ser e com realidades que vão além do que entendemos como possível no mundo físico. Além disso, a ideia de que a consciência pode acessar realidades alternativas durante o sono se alinha com a teoria dos multiversos, que sugere que existem inúmeras versões paralelas do universo, com eventos e decisões divergentes ocorrendo em diferentes linhas do tempo. Dentro do contexto onírico, poderíamos estar acessando essas realidades paralelas enquanto dormimos, sem perceber que estamos viajando por diferentes dimensões de existência. O impossível como realidade potencial. Durante o sono, muitos fenômenos que parecem impossíveis no mundo físico se tornam possíveis, como voar, atravessar paredes ou se comunicar com seres que transcendem o espaço-tempo. Esses eventos oníricos desafiam nossa compreensão tradicional do que é possível ou impossível. Se considerarmos o sono como uma experiência multidimensional, podemos sugerir que, ao adormecer, nossa consciência se liberta das restrições físicas e temporais, permitindo-nos viver realidades que, de outra forma, seriam inacessíveis. A física e a espiritualidade muitas vezes se entrelaçam ao abordar o conceito de impossível. Enquanto a ciência busca explicar as leis que regem o universo físico, a espiritualidade muitas vezes propõe que existem aspectos da realidade que transcendem essas leis, sugerindo que o impossível é apenas algo que ainda não compreendemos completamente. No estado de sono, a consciência parece ser capaz de navegar por essas fronteiras do impossível, explorando territórios que a mente racional não pode acessar enquanto está acordada. O conceito de impossível também é relativo, dependendo das crenças e percepções de quem o observa. O que é impossível para um ser humano pode ser perfeitamente natural para uma entidade espiritual ou uma consciência expandida. Assim, o sono, ao nos transportar para estados alterados de consciência, nos oferece uma visão do impossível como algo fluido e mutável. A natureza do sonho e o despertar espiritual. No caminho espiritual, o sono é frequentemente visto como um símbolo de ilusão, ou Maya, como é chamado no hinduísmo e no budismo. Nesse contexto, a realidade desperta é vista como uma ilusão temporária, que se dissolve à medida que a consciência se expande. O estado de sono, então, pode ser entendido como um retorno à verdadeira natureza da consciência, que vai além das limitações do mundo material. Ao sonhar, nossa alma estaria experimentando uma realidade mais pura, livre das amarras da física e da razão. Essa visão espiritual do sono como um estado de transcendência pode ser vista em várias tradições místicas, que associam os sonhos a um processo de iluminação ou revelação espiritual. No entanto, o desafio reside em entender como podemos aproveitar esses estados de consciência alterada para o nosso crescimento espiritual. Em muitas tradições esotéricas, o sonho é visto como um caminho para acessar a sabedoria divina e para resolver questões espirituais e psicológicas. Isso sugere que, enquanto estamos adormecidos, a consciência pode estar trabalhando em questões profundas, ajudando a mente a processar emoções e traumas que não podem ser resolvidos durante o estado de vigília. Conclusão do mistério entre o real e o impossível. O sono, em sua relação com a realidade e o impossível, nos oferece uma perspectiva única sobre a natureza da consciência humana. Ao nos transportar para mundos onde o impossível se torna possível, o sono nos desafia a repensar nossas concepções sobre o que é real e o que é irreal. A física quântica, a espiritualidade e a experiência onírica sugerem que nossa consciência pode ser capaz de acessar dimensões e realidades além das limitações do espaço-tempo físico. Em última análise, a experiência do sono pode ser vista como um convite para explorar a natureza verdadeira da realidade, onde as fronteiras entre o real e o impossível são mais fluidas do que imaginamos. O mistério do sono, portanto, vai além de um simples período de descanso, oferecendo-nos uma visão mais profunda sobre os limites da consciência e sua capacidade de transcender as leis do mundo material. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe, siga nosso canal.